Então, agora para a nossa parte da tarde, nós vamos seguir com a mesa redonda número 2, que é intitulada Trabalho, Precarização, Individualização e Novas Relações de Poder. E, gente, por favor, vamos retomar. Então, para mediar a nossa mesa, eu gostaria de convidar o Pedro Isaac com uma salva de palmas, porque ele é um grande organizador aqui do nosso colóquio e tem feito milagres. Já vou convidando também para subir, enquanto eu pego o currículo do Pedro. O Matheus Viana Braz também vai compor nossa mesa. Uma salva de palmas para o Matheus. O professor Sérgio Barroca, que está online ali, dá para dar um tchauzinho, Sérgio. A Marilena Castilho, que também está online, ao lado do Sérgio. E a Beth Weiss. Está certo? Muito obrigado. Pedro, se você puder ir apresentando, que eu vou pegar o seu. Não, pode ficar aqui. Eu desliguei, tá? Bom, boa tarde a todos e todas. É muita alegria que eu venho aqui para essa mesa. Na verdade, que eu estou de participar nesse evento, com colegas nos acompanhando aí, ajudando a fazer esse evento, tornar esse evento especial, que não é só pela organização, que a gente faz com muita luta, né? Mas também pela participação de vocês, vários de vocês, convidadas e convidados, pessoas que ficaram sabendo e que se esforçaram para estar aqui. A gente tem noção da responsabilidade que é acolher, porque em vários eventos fora daqui de Brasília a gente é muito bem acolhido e nosso intuito é acolhê-los bem, acolhê-las bem, e qualquer coisa, essas pessoas que estão com o crachazinho aqui da organização vai poder ajudar vocês. Espero que o evento seja proveitoso para todos nós. E para essa mesa, né, que se chama Trabalho, Precarização, Individualização e Novas Formas e Novas Relações de Poder, eu queria apresentar aqui, que vai falar, o professor Sérgio Barroca, que está na França, né, para um período de pós-doutorado, acho, não é, Sérgio? É pós-doutorado? Tá. Ele é professor associado da Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, doutor em Psicologia Social e do Trabalho e das Organizações pela UNB, com período de sanduíche na Université Catholique de Louvain-la-Neuve, na Bélgica, e a Université Paris-Cité, no Laboratoire de Changement Social. Mestre em Engenharia de Produção, especialista em Administração Financeira e graduado em Administração de Empresas. Ele possui experiência em consultoria organizacional e é professor nas áreas de administração geral, métodos e técnicas de pesquisa e psicologia social e do trabalho, desde 2000. Atualmente, prioriza a pesquisa na área de teorias críticas nas organizações, modelos de gestão e saúde do trabalhador. Então, obrigado pela presença. O Sérgio, apesar da distância, ajudou muito a organizar esse evento. Estava junto com a gente aí desde o início, que a gente começou a construir esse evento. Também apresento que também está online, no Rio de Janeiro, Marilene Castilho, que possui graduação em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, e doutorado em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Ela é pesquisadora titular e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Tem como principais abordagens de pesquisa a psicossociologia clínica, a psicodinâmica do trabalho e a psicanálise dos processos intersubjetivos e grupais. E é líder do grupo de pesquisa do CNPq, Subjetividade, Gestão e Cuidado em Saúde. E aqui, na nossa mesa, nós temos ali no canto o professor Matheus Viana Braz, que vocês já puderam conhecer, fazendo a tradução do Vincent de Golejac. O Matheus Viana Braz é psicólogo,
professor adjunto do Departamento de Psicologia da Universidade do Estado de Minas Gerais, campus Divinópolis, é doutor em Psicologia pela Unesp, com período sanduíche na Université Paris Cité, também no Laboratoire de Changement Social e, na época, et Politique, já, né? Em 2023, recebeu o prêmio Outstanding Early Career em Sociologia Clínica pelo ISA, International Sociological Association, pelo Clinical Sociology Research Committee, que é o comitê de pesquisa de sociologia clínica. Ele é membro do Conselho de Orientação e correspondente internacional no Brasil da Rede Internacional de Sociologia Clínica, e suas principais pesquisas concentram-se na economia de plataformas digitais, especialmente no papel do trabalho humano, o microtrabalho, na cadeia produtiva global da inteligência artificial, nas desigualdades digitais e na saúde dos trabalhadores. E aqui é o meio que vai falar, encerrar a nossa mesa, né? A professora Beth Weiss, doutora em Sociologia pela Universidade de la República do Uruguai, em Montevidéu, né? Montevidéu. Professora titular da Faculdade de Psicologia da Universidade de la República, no Uruguai, atua em projetos voltados à economia social e solidária, como estratégia de inclusão, e é autora de artigos e estudos sobre cooperativismo, economia solidária, epistemologia para outras economias, sobre o sentido da educação, entre outros. É correspondente internacional da Rede Internacional de Sociologia Clínica, o RISC, e membro também do NOD-Sul. Todo mundo aqui que é sul-americano está no NOD-Sul, né? Então, às vezes é redundante falar que quem é do RISC sul-americano, não só sul-americano, mas latino-americano, está é parte do NOD-Sul. Enfim, eu acho que estão todos apresentados. Falta eu, né? Faltou só o mediador da mesa. Então, o Pedro Henrique Isaac Silva, que está aqui, é doutor e mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, possui mestrado em Sociologia Clínica e Psicossociologia pela Universidade de Paris Cité, foi coordenador da Incubadora Social e Solidária da Universidade de Brasília, atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, IFB, Campus São Sebastião. É membro fundador do grupo de pesquisa cadastrado no CNPq Diálogos em Sociologia Clínica e correspondente internacional da Rede Internacional de Sociologia Clínica, o RISC. Atualmente realiza pesquisa sobre as relações entre as transformações tecnológicas, relações de trabalho e subjetividade, histórias de vida e trajetórias socioeducacionais, movimentos sociais e economia solidária. Então, vamos lá. Obrigado, Ângelo. Bom, hoje, então, a gente vai começar essa mesa com o Sérgio, que é a quem eu passo a palavra, professor Sérgio, depois vamos para a Marilene Castilho, e a gente vai seguir a mesma dinâmica da mesa da manhã, tá? Que primeiro a mesa fala e depois a gente abre para o debate. Sérgio, a palavra está com você. Obrigado, Pedro. Agradeço muito, né, assim, poder participar dessa mesa, assim, sempre muito gratificante. E, óbvio, a gente tem que agradecer a organização, Pedro, o Paulo, né, enfim, a equipe toda que está aí, realmente a Luciana, e que foram incansáveis, né, na realização desse evento. Enfim, eu vou falar dentro da minha especialidade, né? Na verdade, como o Pedro comentou, né, eu sou da administração, leciono no curso da administração, mas apesar disto, né, apesar de ser da administração, da gestão, eu faço exatamente uma crítica aos modelos tradicionais de gestão, sempre com esse foco na saúde do trabalhador. E é mais ou menos essa a ideia que eu trago para essa apresentação, né? Então, o objetivo é exatamente analisar esse tema da mesa, né, do trabalho, de precarização, individualização e novas relações de poder, mas também o subtítulo, né, trazer o subtítulo do evento, que é Crises, Fraturas e Resistências, porque acredito que é nesse sentido que a gente pode melhorar essas formas de gestão que a gente tem, né? Então, é essencial nesses ambientes de discussão e de realização do trabalho a gente fazer essa crítica à gestão.
Tá? Bom, inicialmente, então, vou fazer uma análise que se encontram desses elementos que se encontram arraigados, não somente na sociedade, né, mas também nas organizações em geral. Né, tendo em vista agora, recente, né, essa ascensão da extrema-direita no mundo, né, com seus valores mais conservadores, né, geralmente tem esse intuito de manter o status e essa situação hegemônica para que os outros, né, aí, outros possivelmente trabalhadores, né, as pessoas que são estranhas, né, e não alinhadas ao pensamento dominante, né, esses estrangeiros aí, não tomem os espaços que eles acreditam que são deles. Né? Enfim, então, na realidade, dentro das organizações existem esses grupos que acabam dominando e veem os outros como, não como parceiros, né, ou como pessoas que ajudam, mas como estranhos. Mas eles fazem isso, obviamente, por absoluta falta de conhecimento, né, sobre a importância do diverso, do diferente, do divergente, né, que é tão importante e essencial à evolução da sociedade. Bom, por meio dessa postura, né, dessa postura de não aceitar o que é diverso, é que surgem, geralmente, o preconceito, a discriminação, a misoginia, o racismo, a xenofobia, enfim, uma série de elementos ruins ao trabalho, né, e, obviamente, à forma de gestão, mas que acabam afetando a todos. Bom, pode-se pensar, né, que isso ocorre somente na sociedade, né, mas na realidade também acontece nas organizações, porque as organizações são um microcosmo da sociedade. Então, aquilo que acontece na sociedade também acaba acontecendo nas organizações. A diferença, né, até o próprio Vincent falou hoje pela manhã, né, que na sociedade os problemas são muito maiores, têm uma amplitude muito maior, né, e aí são mais difíceis de lidar, né, com essas situações. Já nas organizações, apesar da complexidade dessas problemáticas, né, há uma possibilidade maior de atuação, né, sobre esse contexto, desde que haja uma receptividade e uma abertura, uma vontade desses gestores de fazer isso, né? A gente sabe que muitos não têm esse conhecimento. Bom, a organização em si, ela é representada e ela é sintetizada no modelo de gestão que ela tem, tá? Que esse modelo de gestão é uma estratégia ou uma maneira estrategicamente pensada, né, exatamente para o controle e dominação dos trabalhadores. Então, assim, tudo que eles fazem é estrategicamente pensado, né? E uma das estratégias mais utilizadas, né, ultimamente, é chamada de individualização. Tá? Apesar do discurso, né, falacioso do trabalho em equipe, né, eles gostam muito de usar esse discurso de trabalho de equipe, mas o que eles querem mesmo é que haja individualização, porque é muito mais fácil controlar as pessoas individualmente do que coletivamente. Né? Por isso que a gente tem visto, né, tanto na sociedade quanto nas organizações, essa quebra de vínculos, né? Bom, então, o que eles fazem? Como é que eles fazem para que haja essa individualização? Utilizam metas individuais. Então, né, já é uma primeira contradição que a gente encontra dentro da organização, e uma das críticas que a gente faz, né? Que é exatamente
falar em trabalho em equipe, mas utilizar metas individuais, que é exatamente para fazer esse controle. No livro, né, um dos livros que o Vincent escreveu, que é o Gestão como Doença Social, ele fala também muito sobre essa questão, né? E a outra estratégia que eles utilizam, né, e ultimamente o que tem utilizado mais ainda, é a tecnologia, né, que tem muito mais hoje distanciado. Muitas pessoas acreditam que a tecnologia, as redes sociais aproximam as pessoas, mas na realidade elas muito mais distanciam as pessoas do que aproximam. Bom, né, enfim, desde que o trabalho começou, né, o que a gente chama de atividade de trabalho começou a ser realizada lá, desde do extrativismo, né, há muito tempo atrás, passando até pela questão do trabalho fragmentado da Revolução Industrial e do trabalho mais tecnológico que surgiu na globalização, a gente tem visto agora, né, especialmente pós-pandemia, sobre um trabalho que é um trabalho que a gente chama de remoto. Não é um trabalho tão novo, né? Assim, isso já surgiu desde que surgiram os computadores, né? Então é uma coisa mais antiga. Eles chamavam até isso, esse trabalho remoto, eles chamavam de Soul Role, né? Uma sigla em inglês que quer dizer Small Office, Home Office, né? Ou seja, montar uma estação de trabalho em casa. Então isso não é de hoje que se fala, né? Mas, em função da pandemia, né, isso surgiu muito forte. E nessa levada, né, do trabalho remoto, surgiu um tipo de trabalho, que é o trabalho, que inclusive eu acredito até que o Matheus vai falar nele, que é a plataformização. Ou seja, são os trabalhadores que são gerenciados, que são controlados por um algoritmo, né, que oferece as formas de gerenciamento, né? Tá, o intuito dessa plataformização, né, é a redução de custos e a não formalização de contrato de trabalho, né? Ou seja, acaba surgindo uma desvinculação do contexto de trabalho, né, acabando com os vínculos sociais. Olha só que interessante essa concepção, né? Então, na realidade, nas organizações que a gente trabalha, né, são organizações onde há um contexto de trabalho, né? Ou seja, existem espaços onde a gente tem uma convivência com outras pessoas, apesar de que o trabalho remoto entrou um pouco nisso, mas a gente tem espaços para discussão, né, de problemáticas, enfim. Com a plataformização, há um não contexto de trabalho, né? Ou seja, para quem os trabalhadores vão pedir informações ou vão discutir sobre os problemas que tem no trabalho, né? Não há. Né? Então, não há um contexto de trabalho que eles façam isso. Então, eles acabam criando, né? A gente sabe muito tem acompanhado muito sobre isso, que eles criam grupos de WhatsApp ou redes sociais para eles discutirem entre eles. Mas, enfim, não é um contexto de trabalho específico. Tá? E aí, enfim, essa é uma questão que a gente, inclusive, vai falar um pouquinho sobre números, né, de quantidade de trabalhadores que a gente tem nessa área. Nas organizações, de uma forma geral, a questão é que, em razão do tempo limitado que as pessoas têm, né,
o debate a respeito dessas problemáticas, né, a problemática da saúde como um todo, ou desses problemas que eu acabei comentando, né, de discriminação, de diversidade nas organizações, ele fica de lado, né, porque as pessoas não têm tempo para fazerem essa discussão. Tá? Então, isso acaba ficando de lado. Então, a precarização, né, do trabalho, por exemplo, e consequente diversidade, discriminação, eles não sabem, os gestores, de uma maneira geral, não sabem lidar com esses temas sensíveis e complexos. Tá? Por quê? Porque justamente não há o espaço da discussão. Gostaria de até exemplificar esse não espaço, né, com a questão que eu passei dentro da universidade, né, eu fui diretor de acompanhamento e desenvolvimento de pessoas na universidade da qual eu leciono, que tem 75 unidades acadêmicas e administrativas, e nenhum gestor teve uma formação, né, ou teve informação, conhecimento a respeito dessas problemáticas. Né? Então, sempre quando surgia alguma problemática, eles tinham que recorrer a gente, né, eu especificamente, porque lido com essas questões, para poder fazer uma orientação. Por exemplo, casos de assédio moral, assédio sexual, né, que ocorriam dentro da universidade, a gente é que tinha que dar essa informação. Por quê? Porque eles eram gestores, mas não tiveram formação para isso. Tá? Só para exemplificar esse assunto, porque obviamente não tem só dentro das organizações públicas, mas também dentro das organizações privadas. Outro dia eu vi um vídeo de um rapaz que é cego e que ele estava participando de um processo seletivo numa organização, e uma diretora que estava na seleção falou para ele que não tinha como ele participar da seleção, não tinha como contratar ele, porque a empresa não estava preparada para lidar com isso, para lidar com cegos. Né? Então, ele dentro da organização. Né? E aí ele questionou, mas a senhora que é mulher, a senhora não teve problemas? Ela falou, eu tive problemas quando me candidatei para um cargo de diretora, então todo mundo me via não como uma diretora, né? Muitas vezes confundiam ela com a moça do cafezinho, enfim. E aí ele fala para ela, mas vem cá, se a senhora teve esse problema e entrou na organização, você acha que se eu também entrar na organização, eu não poderia abrir espaços para outras pessoas, né, com deficiência, né, ou aumentar essa diversidade? Enfim, né, infelizmente, ele não dá a resposta se ele foi ou não contratado. Mas a questão é que os gestores, eles não estão preparados para lidar com esse tipo de situação. Tá? A mesma lógica, né, acontece quando a gente pensa, e aí do meu curso, né, que é administração, quando a gente pensa na formação dos futuros gestores. Tá? A gente fez um levantamento junto aos cursos de administração no Brasil, são mais de 1.300, e aí a gente fez um recorte, pegou só os cursos que são nota 5 no ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, e percebemos, pegamos só, né, os principais cursos, são 95, e menos de um terço tinha uma discussão sobre essas temáticas dentro dos cursos. Ou seja, nós estamos preparando futuros gestores que também não vão saber lidar com essas questões, né, dentro das organizações. Eu tive uma experiência interessante, né, quando eu tive, em 2019, eu tive no Canadá, né, até com o professor Jacques Reome, que está aí, mas eu conheci lá o curso de administração, entre aspas, dele, mas que é um curso que é voltado para pensar a gestão.
não simplesmente um curso de negócio. Negócio é uma área dentro do curso, né? Então, é repensar como a organização deve ser formada para que as pessoas se sintam bem e possam fazer o trabalho, né? Então, é uma outra lógica do que a gente tem aqui no Brasil, tá? Aí, falando um pouquinho sobre os reflexos disso aí, né, a gente tem no Brasil em torno de 17 milhões de organizações, de empresas, sendo que 13 milhões dessas empresas são micro e pequenas empresas que costumam contratar apenas uma pessoa, e os outros 4 milhões de empresas, né, eles empregam boa parte dos trabalhadores brasileiros, que eu até vou falar um pouquinho sobre eles. Óbvio que não há uma estatística oficial, né? Mas a grande questão é que há uma questão voltada para acidentes de trabalho que é muito grande no Brasil, tá? Então, a gente, se tivesse um pensamento voltado para uma crítica à gestão, provavelmente a gente não teria tantos acidentes e adoecimentos no trabalho. Tá? Só para a gente ter uma rápida noção, eu vou me adiantar aqui, né? Nós, né, recentemente, a gente saiu no IBGE que a gente tem 203 milhões de habitantes, sendo 113 milhões,5 da população economicamente ativa, né, que são trabalhadores. Desses 113 milhões,5, 100 milhões,6 estão empregados, né? Sendo que desses 100 milhões, né, um pouco mais de 100 milhões, 39 milhões são com carteira assinada, né, o que dá quase 40%. Outros 39 milhões são informais, não têm carteira assinada, né, trabalham fazendo bicos. Desses, né, 39 milhões, 13,4 milhões estão no setor privado e 25,6 milhões trabalham por conta própria. E aí são camelôs, trabalhadores dos aplicativos, esses que eu comentei, né, das plataformas de microtrabalho, tá? Enfim. Então, aí a gente tem no Brasil, tá, em torno de 700 mil acidentes de trabalho por ano. E a gente gasta, né, com esses acidentes de trabalho, em torno de 100 bilhões de reais por ano, né, com acidentes e adoecimentos no trabalho. Tá? 70 bilhões da Previdência, o restante é pago pelas próprias organizações. Enfim, eu quis mostrar esse quadro só para tentar finalizar com algumas questões, né, que têm surgido, que tem surgido uma nova geração que não está querendo trabalhar nessas organizações em função exatamente desse nível de adoecimento. Então, surgiu um termo que está chamando de quiet quitting, né, ou saída silenciosa, desse pessoal mais jovem que não tem intenção de trabalhar porque o trabalho está sendo um trabalho muito exaustivo. Tá? Bom, apesar disso, né, dessa questão toda, tem surgido alguns fenômenos, alguns fatos que têm melhorado, né, ou a gente tem pensado que existe resistência no que está acontecendo. Tá? Por exemplo, recentemente a gente viu, né, que o Ailton Krenak foi eleito imortal para a Academia de Letras, né? Então a cultura de diversidade tem mudado um pouco, né? Obviamente dentro das organizações também. A gente viu, por exemplo, que há casos de racismo, né, e xenofobia, por exemplo, quando o Vinícius Júnior no Real Madrid, quando assédio sexual contra jogadoras do Santos aqui no Brasil, né, que são lastimáveis,
mas as organizações têm começado a debater sobre essas questões, né? Tá, eu sei que o tempo está acabando aí, eu não quero me adiantar, né, nesse tempo, mas, enfim, percebe-se realmente que há ainda uma continuidade à tendência à precarização do trabalho, mas já começam a surgir algumas possibilidades de resistência, né? A gente sabe que não é fácil, né, mas é necessária repensar tanto essa formação de gestores, tanto novos quanto futuros gestores, né, incentivar a consciência de trabalhadores, e isso é uma das questões que nós fazemos, né, dentro da sociologia clínica, né, levar consciência a trabalhadores e também a gestores, por intermédio de ter uma formação, né, maior a respeito dessas temáticas, né, e é isso, né, quer dizer, a importância da gente debater, discutir e divulgar sobre essas temáticas, né. A gente, por exemplo, fazendo esse evento aqui, a gente percebe realmente que as pessoas ainda estão querendo saber um pouco mais sobre essas questões, tá? Então, é importante a gente fazer essa crítica a esses modelos de gestão, tentando levar efetivamente essa conscientização às organizações, aos trabalhadores, aos gestores, para que a gente consiga diminuir, né, essas problemáticas que a gente encontra dentro das organizações. Tá? Eu vou parando por aqui, porque eu sei que o tempo está escasso, né? Até teria outras coisas, mas agradeço pela oportunidade. Pedro. Obrigado, Sérgio. Passo agora a palavra para a professora Marilene, também online. Você está me ouvindo? Agora sim, agora eu voltei. Então, passo a palavra para você, Marilene. Obrigada, Pedro. Bom, agradeço inicialmente a vocês todos por esse convite, que me alegra muito, especialmente a Tereza Carreteiro, e Pedro e Matheus, enfim, e toda a organização do evento. A gente sabe, né, quanto é difícil nesse momento levar adiante uma empreitada, né, dessa monta sem apoios, enfim, e são lutas aí que a gente já trava há algum tempo, né? Então, eu queria dar os parabéns a vocês e agradecer por estar aqui, dizer que é um prazer e uma honra. Eu penso em trabalhar um pouco essa discussão entre o trabalho em saúde, que é o meu objeto, o trabalho em saúde, cuidado em saúde, mas vou pensar mais especificamente o trabalho em saúde, nesse momento que estaria entre precarização, fragilização subjetiva e resistência criativa, pensando isso, né? E aí falar um pouco das intervenções psicossociais clínicas apoiadas nas narrativas e em dispositivos grupais, que é como a gente vem trabalhando, né, ao longo dos anos. Eu vou ler, inicialmente, porque eu fico perdida com o tempo. Então, eu preparei algumas coisas, mas eu já vi que o Pedro está controlando o tempo, e aí, conforme for, eu posso já ir resumindo algumas coisas. Bom, o processo de ameaça aos ideais societários, que eu entendo aqui no sentido de uma sociedade democrática, solidária, fraterna, em defesa da vida, essas ameaças já se situavam o tema do Seminário Internacional de Psicossociologia e Sociologia Clínica, em que muitos aqui presentes nos encontramos há 4 anos no Rio de Janeiro, sem consciência ainda da gravidade, da intensidade, né, da pandemia que se iniciaria, que já dava os seus primeiros sinais. A expressão derrocada dos ideais societários, que usamos à época no título do seminário, talvez fosse forte ou definitiva demais, mas marcava a perplexidade, a angústia e a desesperança que sentíamos diante de um processo que, embora mundial, vinha se intensificando terrivelmente no Brasil e ao qual buscávamos, de alguma maneira, resistir. Felizmente, para nós, brasileiros, algum respiro foi possível no cenário político a partir de 2023, com a vitória do movimento progressista que elegeu
no final de 2022, o presidente Lula. Mas, infelizmente, os processos mortíferos que corroem implacavelmente o laço social não perderam a sua força nem por aqui nem no mundo. Ao contrário, só se intensificaram, a exemplo do fortalecimento de regimes autoritários e dos movimentos de extrema-direita, da eclosão das guerras Rússia-Ucrânia e Israel-Hamas, esta última se encaminhando para o aniquilamento do povo palestino. São guerras que misturam a disputa geopolítica de mercados e de bases nucleares, todos os ingredientes de profundas crises sociais, políticas, econômicas contemporâneas e seus corolários, né, como o recrudescimento dos fundamentalismos. Sérgio já falou sobre isso, né, do fascismo, do racismo, do ódio ao diferente. No Brasil, além das tentativas de invalidação do processo eleitoral em 22 e da dramática e bárbara tentativa de golpe de Estado em janeiro de 23, vivenciamos cotidianamente ataques crescentes ao Estado democrático de direito, né? Através de um cerco articulado de grupos de extrema-direita, aliados a essa perspectiva neoliberal predatória ao banditismo político, se é que a gente pode chamar assim, né? Que domina, né? Que parasita a sociedade e o Estado brasileiro há muitos anos. Eventos como esses põem em evidência a fragilidade da política como retórica de poder, como arte da conversação, como arte da negociação republicana ou de defesa da res pública, da coisa pública, né? Põe em evidência a fragilidade, enfim, dos mecanismos internacionais e nacionais de governança e da própria democracia, né, como ideal societário. Seu enfrentamento, tanto no âmbito político-social mais amplo, quanto no âmbito mais micro das organizações, como os serviços de saúde, por exemplo, pressupõe, a nosso ver, que se reconheça que entre seus complexos condicionantes e determinantes situa-se um insidioso processo de instituição de um pensamento único. Henrique já chamava atenção para isso há muitos anos atrás, né? Um processo de pensamento único, de impossibilidade, né, de supressão do pensamento, de impossibilidade de crítica, de divergência, né, que implicaria, em última instância, a possibilidade de reconhecimento da alteridade, reconhecimento do outro como legítimo sujeito e reconhecimento e defesa da liberdade de cada um para pensar e criar em todos os âmbitos da vida, incluindo no trabalho, né, o que é o que nos traz a essa mesa. João Batista Ferreira, professor da UFRJ, no prefácio que escreveu para o livro de Eduardo Peyon sobre o trabalhar contemporâneo, recupera uma linda entrevista que Chico Buarque concedeu a Clarice Lispector para a revista Manchete no final dos anos 60, na qual Clarice pergunta a Chico qual seria a coisa mais importante do mundo. E ele responde: trabalho e amor. Ferreira nos lembra que a resposta de Chico faz explícita ressonância com as conhecidas palavras de Freud sobre o que seria a saúde mental dos indivíduos e sociedade, a capacidade de amar e trabalhar. E Clarice vai mais fundo, perguntando a Chico o que seria a coisa mais importante para ele, ao que ele lhe responde: a liberdade para trabalhar e amar. Recortei esse fragmento da entrevista porque entendo que a resposta de Chico, ainda que situada no contexto dos anos de chumbo da ditadura militar brasileira, além de manter sua atualidade frente ao presente cenário de ameaças crescentes à democracia e de constrangimentos ao trabalho impostos pela precarização dos vínculos trabalhistas, que Sérgio estava falando, e pela hegemonia do gerencialismo, pode nos ajudar a pensar sobre a problemática da resistência, situando-a definitiva e, a princípio, paradoxalmente, como dimensão indissociável da liberdade, da qual é simultaneamente condição e resultado. Dito de outra forma, estamos aqui diante da resistência em sua face positiva, de movimento, de ação, e não apenas de reação ou de entrave ao trabalho psicanalítico, por exemplo, de autoconhecimento. Resistência como capacidade de criação e de investimento amoroso no campo social e no trabalho, tendo a liberdade como condição e, ao mesmo tempo, como consequência. Importantes trabalhos no campo da psicanálise e da psicossociologia podem apoiar essa compreensão. Assim, por exemplo, Rodrigo Ventura e Fernanda Canavês, mesmo reconhecendo as tensões irredutíveis entre as perspectivas de Freud e Foucault, exploram suas aproximações possíveis, compreendendo a resistência como uma força inventiva, implicada na mudança subjetiva e indissociável do poder.
resgatando a fórmula Foucaultiana de que onde há poder, há resistência, que assim como o primeiro também se exerceria como uma malha na micropolítica, os autores destacam em seus trabalhos a noção de resistência como 3 formas de luta: contra as formas de dominação étnica, social e religiosa, contra as formas de exploração que separavam os indivíduos do que produzem e contra as formas de sujeição ou submissão da subjetividade. Por sua vez, José Nilton Garcia Araújo, apoiando-se, entre outros autores, nos estudos de Henri Cayce e Dominique Lhuillier, chama atenção para o caráter complexo, ambivalente e, por vezes, paradoxal dos processos de resistência e mudança, com suas diversas faces se expressando como desestruturação, reestruturação, destruição, criação, passividade, atividade, conservação, transformação, por exemplo. E são essas lentes da complexidade, da ambivalência e do paradoxo que precisamos usar para tentarmos melhor compreender os rebatimentos do cenário político-social mais amplo sobre a realidade específica do trabalho em saúde, e particularmente dos serviços públicos de saúde, e quem sabe encontrarmos recursos para resistir criativamente a alguns de seus desafios. Especificamente no que diz respeito ao serviço de saúde no Brasil, a despeito dos inegáveis avanços que o atual governo tem trazido para a reconstrução e fortalecimento das políticas sociais, e particularmente do SUS, a população ainda sofre com problemas acumulados por anos de falta de financiamento, má gestão, que seguem impactando consideravelmente a qualidade do cuidado e a eficiência dos serviços. Para os trabalhadores de saúde, trata-se de um cenário ainda bastante duro no cotidiano dos serviços, em que o inevitável sofrimento advindo do trabalho em saúde é intensificado exponencialmente para aqueles profissionais que lutam contra todas as precariedades dos serviços públicos, incluindo a incerteza e a precariedade dos vínculos trabalhistas, e lidam simultaneamente com a pressão de uma demanda desmedida e desproporcional à força de trabalho e com exigências crescentes de produtividade estabelecidas por uma lógica gerencialista que desconsidera a complexidade da produção do cuidado. Submetidos, assim, a constrangimentos para a realização de um bom trabalho ou a pressão para trabalhar mal, como diria Dejour, os profissionais se veem com pouco ou nenhum apoio para o enfrentamento dos desafios inerentes ao trabalho em saúde, que pressupõe a relação com a dor, com o sofrimento, com a morte. Não encontram ou não conseguem construir espaços de criação, de discussão e reflexão sobre o seu cotidiano no trabalho, sobre os dilemas e sofrimentos que ali vivenciam e as possibilidades de seu encaminhamento. Sérgio também falou sobre isso, sobre a inexistência nesse trabalho remoto de ambientes de trabalho em que se possa haver essas trocas, essas conversas entre os trabalhadores. Nesse cenário, as vivências de solidão, de desamparo, de não reconhecimento e perda de sentido no trabalho são frequentes. Ao longo de nossas pesquisas, intervenções e experiências de formação de profissionais de saúde, podemos aprender que, ao lado desses enormes desafios colocados pelo contexto político, social e institucional mais amplo, colocam-se outros não menos importantes, inerentes às transformações históricas do processo produtivo em saúde e da própria especificidade do trabalho em saúde. Né? A gente não tem muito tempo, na verdade, a gente sabe que o trabalho em saúde ele sai de algo totalmente artesanal, sem divisão social, sem divisão técnica do trabalho nas sociedades primitivas, na Idade Média, e se transforma, né, ao longo do tempo, com o surgimento do capitalismo, da Revolução Industrial, num trabalho cada vez mais parcelado, cada vez mais fragmentado, cada vez mais especializado. Né? O ingresso da medicina na ordem técnico-científica moderna tem muitas implicações para a qualidade do cuidado e para a relação, né, com os pacientes, entre usuários e profissionais de saúde, enfim, impactos importantes no modo de se fazer, na subjetividade, tanto de trabalhadores quanto de pacientes. Então, essa incorporação da tecnologia e muitas vezes a crítica, né, dessa medicina tecnológica empresarial, tem como outras consequências, né, além da multiplicação de especialidades, do trabalho cada vez mais parcelado, né, uma crise de confiança da sociedade com relação aos paradigmas, né, dos saberes implicados na prática do médico, no plano das interações, a despersonificação do cuidado, a impessoalidade da prática,
né? A garantia de qualidade não mais se apoia na figura do profissional, mas na presença de recursos tecnológicos a todo custo, enfim. Mas, a despeito de todas essas mudanças, algumas características intrínsecas ao trabalho em saúde permanecem e têm implicações importantes, não apenas para a qualidade das relações profissionais de saúde pacientes e para a qualidade do trabalho, mas para a própria dinâmica prazer-sofrimento no trabalho, né? Eu entendo que a gente pode pensar o trabalho em saúde, a especificidade do trabalho em saúde, que o diferencia de outros trabalhos, vamos dizer assim, seria, em primeiro lugar, a sua característica intersubjetiva, né, e de intervenção de um sujeito sobre o outro. O trabalho em saúde é um trabalho que se dá entre sujeitos, né? Estou falando do trabalho assistencial, né? E de intervenção. Não é só um trabalho intersubjetivo, mas um trabalho de intervenção de um sujeito sobre o outro nas suas experiências singulares de vida, de prazer, de dor, de sofrimento, de morte. Destaca-se, claro, a importância do conceito de sofrimento como uma experiência vivenciada, nem sempre consciente, nem sempre representável, né, mas indissociada do corpo e do afeto, bases da subjetividade, Deleuze coloca isso. E uma outra característica é que tanto o objeto do trabalho em saúde como o próprio trabalho, ou seja, a intervenção, vão ser sempre únicos, singulares, dependendo do encontro de duas subjetividades, de um trabalho vivo em ato, que se dá e que se consome naquele mesmo momento. Isso traz implicações, essa complexidade, que requer também, do ponto de vista teórico, uma abordagem interdisciplinar, com certeza, mas ela tem 3 consequências importantes para o trabalho em saúde, para o que acontece ali, né, no cotidiano, nas práticas de saúde. Primeiro, que essa dimensão intersubjetiva, ela não pode ser dissociada dos demais componentes da técnica, né? Ela é condição de eficácia, ela não é algo acessório, não é uma coisa central, não é uma coisa central, não é algo periférico do trabalho, ela é central para a eficácia do trabalho, para o bem ou para o mal, né? E o fato de ser um trabalho vivo em ato faz com que o trabalho em saúde ele escape às estratégias de controle gerenciais, na hora que está sendo feito. A gestão entra depois avaliando, ou entra antes, tentando protocolar. Mas uma parcela muito pequena daquilo que é o trabalho em saúde é passível de ser protocolado, né? Porque o trabalho é um trabalho que se caracteriza por uma grande parcela por muitas dimensões, vamos dizer assim, intangíveis, né? Como vínculo, autonomia, cooperação, cuidado, né? Enfim. Nós temos no nosso grupo trabalhado com essas discussões e olhando essas questões, o modo das crises e dos impasses que os serviços de saúde vivem, né? Pensando em alguns elementos de análise e de intervenção na dinâmica intersubjetiva e inconsciente do trabalho em saúde. Um deles, que é interessante, importante, está sendo visto tanto por gestores como pesquisadores, os próprios profissionais, que seria, obviamente, a gente tem muitos trabalhos sobre isso, tem uma escola, tem todo o trabalho do Dejure e outros autores das clínicas do trabalho pensando nisso, né? Que são os processos de trabalho e suas fontes de sofrimento. Existem fontes específicas de sofrimento do trabalho em saúde, que a gente não vai ter tempo de entrar aqui, mas é importante pensar, e pensar principalmente que destinos esses trabalhadores e gestores conseguem dar a esse sofrimento. Que encaminhamentos são possíveis, né? Quando você falou da individualização, me lembra uma situação. Hoje em dia, a tendência é trabalhar das empresas, das organizações, quando enxerga e quando acolhe os problemas de sofrimento no trabalho, de adoecimento no trabalho, tratam disso restrito à sua dimensão individual, né? E não implicando nenhuma revisão das práticas, dos processos de trabalho, da própria lógica organizacional. Um outro elemento importante de análise é o imaginário organizacional. Que imagens, que representações são possíveis, que metáforas, que fantasias sobre a organização, sobre o trabalho e sobre as funções dessa organização e que funções ela cumpre, esse imaginário cumpre na vida organizacional, no vínculo que liga os trabalhadores ao seu trabalho ou à população, enfim, né? Então, um outro elemento seriam os imaginários ou os modos de representação psíquica desse outro, do paciente, do usuário, da população, enfim, e as suas demandas, né? Até que ponto são jogados na invisibilidade, é negado, não é visto, não é reconhecido o seu sofrimento, a que múltiplas reduções esses sujeitos que chegam ao serviço, que demandam por atendimento, a que múltiplas reduções eles são submetidos, né? Até
chegar a um ponto de serem vistos apenas como corpos, né, reduzidos de sua subjetividade, sem subjetividade. Ou, por outro lado, que identificações são possíveis? O que é que pode ser representado, suportado por esses trabalhadores? Que processos identificatórios são possíveis, né, para que, eventualmente, possa pensar em alguma mobilização contra esse sofrimento? Bom, resumindo, considerando esses grandes desafios, nós temos trabalhado ao longo das últimas décadas, pelo menos, tentando, né, reunir no nosso grupo, que se chama Subjetividade, Gestão e Cuidado em Saúde, temos tentado trabalhar a partir de alguns eixos teóricos, né, que nos ajudam a pensar as organizações de serviços de saúde, o trabalho em saúde, o cuidado em saúde, né? Então, uma parte dessas referências vem do campo organizacional, do campo da gestão, né? Tentando pensar, né, os limites e possibilidades da mudança, das organizações, a dinâmica organizacional, né, isso na área da saúde também, especialmente aquelas abordagens que valorizam os processos cotidianos, micropolíticos, né, no campo da gestão. Um outro eixo mais importante que a gente vem trabalhando é a própria psicossociologia, a psicodinâmica do trabalho e a psicanálise, com ênfase nesses processos intersubjetivos e grupais. Para a gente pensar isso, pensar a questão do trabalho, da produção, do cuidado, da gestão, né? Nesse contexto que a gente vive de intensas crises, né, a gente tem trabalhado também, tem priorizado como principais recursos, né, tem se apoiado nossas intervenções e nossas estratégias pedagógicas de formação de alunos, intervenções junto aos serviços e pesquisas. A gente tem se apoiado, essencialmente, na produção de narrativas e em dispositivos grupais, né? A gente acha que aí se concentram recursos importantes que podem nos dar alguma margem de respiro, alguma possibilidade de criação e de intervenção, de resistência, vamos dizer assim, criativa. A gente tem chamado a atenção ao longo dos nossos trabalhos para a importância desses dispositivos coletivos, que podem ter várias formas, mas que eles servem, né, podem favorecer a elaboração e podem implicar em mudanças nas organizações, isso é muito importante, e não apenas como intervenções isoladas do ponto de vista psicológico, né? Então, junto com outras iniciativas no Brasil, que trabalham também com grupos, com narrativas, a gente tem destacado a importância de que os profissionais de saúde possam, né, narrar suas experiências, escutar, contando com a escuta, com testemunho sobre o sofrimento, sobre o seu sofrimento no trabalho, sobre as suas potências, também suas conquistas, ou seja, espaços que permitam essa construção compartilhada. Eu não sei quanto tempo tem, Pedro, eu acho que já está acabando, já acabou? Só para eu me organizar. 5 minutos. Ainda tem 5 minutos, tá bem. Acho que já está para chegar no final. Mas a gente tem destacado isso, a importância dessas construções de narrativas, especialmente no dispositivo grupal, porque a gente aposta na continência da grupalidade e no seu potencial como dispositivo favorecedor da elaboração e encaminhamento de sentido e reconstrução. Ao nos referirmos a usarmos o termo grupalidade, né, ou grupos, apoiamos-nos principalmente em René Caes. Esse autor, embora não utilize especificamente o termo grupalidade, entende que nos grupos se constitui uma psique de grupo, uma realidade psíquica própria, que não se reduz às somas das psiques individuais. E essa é uma ideia importante, porque essa perspectiva nos ajuda a entender, a perspectiva do Caes, que há um trabalho psíquico mobilizado pelo grupo em cada sujeito que o constitui. No grupo, a realidade psíquica de cada um é atravessada pela realidade psíquica do grupo. Há processos e formações psíquicas que são comuns e partilhados, enquanto outros são próprios de cada sujeito. Mas, além desses, é importante destacar que há certos processos e certas formações intrapsíquicas que só aparecem e se transformam em situação de grupo. Por isso, nossa aposta na potência dos dispositivos grupais. E por que narrativas? Né? Porque aí são várias as possibilidades de trabalhar com narrativas, várias abordagens, desde a antropologia, da sociologia, enfim, da própria literatura. A gente tem trazido a filosofia, a gente tem trazido, né, algumas
alguns pensamentos do campo da filosofia e da psicanálise para nos ajudar a entender e trabalhar com isso, e da própria psicossociologia, da sociologia clínica, claro, né? Vincent tem uma contribuição muito importante, né? E vários outros autores da nossa área. Então, uma coisa interessante é pensar a narrativa, por que narrativa? Porque ela concretiza experiências, né? Ela tira os acontecimentos, que às vezes estão no fluxo, ela tira esses acontecimentos, né, do fluxo contínuo, podendo atribuir-lhes um ou vários sentidos, atribuir a um quem, um quando, né? A narrativa, então, torna inteligível aquilo que parecia acidental. Isso é outros colegas nossos da área da saúde coletiva, a Rosana Onoco e o Furtado, que trazem esse trabalho com narrativas também, numa outra perspectiva, mas que mostram isso. As narrativas permitem uma forma de apropriação daquilo que é inesperado, do desconhecido, do abrupto, né, ao inseri-lo em uma cadeia de sentido. E toda narrativa ela é polifônica, porque nela tem impressas, Bakhtin já dizia isso, né? Outras histórias, outras palavras faladas por atores, instituições e processos socioculturais políticos anteriores que precederam o atual narrador, né? Elas não estão prontas para serem extraídas, a narrativa não está lá, ela é um processo de construção, elas são construídas sempre numa relação, sempre no entre dois ou no entre muitos de um grupo, por exemplo. Né? Não existem narrativas individuais nesse sentido, feitas, né? Elas são, ao mesmo tempo, então, fruto e criação de realidades culturais. Permitem a apreensão dessa intensidade das experiências humanas, porque Riquet já dizia isso, né? E a inserção numa temporalidade mais profunda. Né? Então, do ponto de vista do manejo clínico, também tem um desafio, não só para o coordenador, mas também para os participantes do grupo, quando a gente está trabalhando com esse recurso das narrativas, porque implica, né, não só a possibilidade de favorecer a fala, mas de que os participantes, os ouvintes, né, desenvolvam, né, sua disponibilidade e suporte, desenvolvam possibilidade de suportar, né, os silêncios, as impossibilidades de representação, as contradições discursivas. Né? Então, o interlocutor precisará lidar com seus próprios silêncios e com relação a quem está narrando. Né? Então, a gente tem assim, toda uma discussão que a gente vem fazendo ao longo dos nossos trabalhos sobre as narrativas, a gente não tem tempo aqui de trabalhar, mas eu queria chamar a atenção para essa potência desse recurso, tanto das narrativas quanto dos dispositivos grupais, nessa intenção de que a ideia seria de favorecer, né, o compartilhamento nesse cenário em que esses profissionais não têm esses espaços, que não têm como encaminhar seu sofrimento, a sua perplexidade, em que são atropelados muitas vezes pela velocidade, né, dos acontecimentos que não conseguem compreender. A gente reforça a importância desses espaços de compartilhamento dessas vivências, né, e de reconstrução de outros sentidos. Né? É claro que isso também tem toda uma discussão, um impacto nos vínculos, na possibilidade de escuta clínica, de escuta sensível, do manejo, da implicação dos coordenadores, dos grupos, enfim, tem todo um trabalho aí que a gente não vai poder se estender nesse tempo que a gente tem, mas que a gente tem pensado sobre isso. Em síntese, a gente pode dizer o seguinte, que essa experiência grupal, o trabalho das narrativas no dispositivo grupal, ela permite que se constitua, pegando aí uma noção do Winnicott, uma experiência de jogo, um espaço de jogo, uma experiência transicional. Por quê? Porque permite o trânsito entre mundos, entre temporalidades. Promove um despertar para novas histórias, no narrador, nos ouvintes. Né? Ou seja, a gente aposta que esse trabalho em dispositivos grupais e com as narrativas é um trabalho que recupera, pela palavra, pela potência da palavra, a nossa capacidade de criar, a nossa liberdade para criar, a liberdade para resistir, que volta ao que a gente tinha colocado no início. Né? Eu queria fechar com 2 parágrafos aqui, que, na verdade, nós usamos na abertura daquele encontro, daquele seminário que nós fizemos há 4 anos atrás no Rio. Né? Diz o seguinte: assim, acreditamos que hoje, mais do que nunca, é preciso multiplicar as iniciativas de reafirmação da potência da palavra, da narrativa, da possibilidade de sua circulação em grupo como recurso de elaboração e de resistência.
Esse tem sido o caminho que temos seguido em nosso grupo de pesquisa. Temos apostado na potência da palavra, de sua circulação em dispositivo grupal, com valorização e escuta e fala de todos. É por meio da expressão e da escuta daquilo que é rememorado, repetido e ressignificado que podemos concluir o trabalho do luto. Essa é uma outra discussão, né? De tantas perdas que a gente já tem tido, do ponto de vista material e simbólico. Né? Podemos concluir o trabalho do luto através desse trabalho de ressignificação, cuja necessidade parece se impor nesse contexto de contundentes perdas materiais e simbólicas. Um trabalho que nos sinaliza esperanças, porque, segundo Freud, e aí tem um trechinho que a gente trouxe, superando o luto, perceberemos que a nossa elevada estima dos bens culturais não sofreu com a descoberta de sua precariedade. Reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu e talvez em terreno mais firme e de modo mais duradouro do que antes. Então é isso, gente. Obrigada por me ouvir. E quero reafirmar que foi muito bom. Está sendo muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Marilene. Passa a palavra agora, obrigado pela acender a luz, passa a palavra agora para Beth Weiss, para poder falar. Buenas tardes. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Un saludo en nombre de todas las compañeras que vinimos del grupo de Uruguay, que estamos aquí presentes, y de todos los y las compañeras que quedaron en Montevideo y que también forman parte de nuestro grupo y que brindan un saludo a este 7º coloquio de Sociología y Psicosociología Clínica. Así que, bueno, voy a tratar de ser breve y también me voy a apoyar en un PowerPoint porque escuchar otro idioma es difícil, cansa, y creo que así puede llegar a ser más comprensible, bueno, lo que traigo para compartir, que lo diré claramente en español. Una primera apreciación respecto del coloquio, entre crisis, fracturas y resistencias. Pensé en preparar una presentación que se ocupe más de las resistencias que de los diagnósticos. Estamos un poco sobreabundados, creo yo, de diagnósticos y de ciertas composiciones del estado de situación actual, y trayendo un diálogo que plantea Kurkuf entre Boltanski y Nancy Fraser, tendríamos que algo así como plantearnos desde una pragmática de la crítica, una aguda crítica y una modesta perspectiva de la emancipación, en esto de cómo nos planteamos hoy para pensar las nuevas realidades. Entonces, por eso traigo lo de la economía social y solidaria, además de porque lo vengo estudiando y es otro modo de comprender el mundo del trabajo, sino también porque se ubica del lado de los intentos de resistencia, que no quiere decir que se logren, pero por lo menos se proponen hacer algo diferente con lo que está haciendo hoy. Hacer algo con lo que nos es dado, construir una nueva historicidad, o por lo menos intentarlo. A la vez, lo de la precarización, que es el centro de la ponencia de hoy respecto del trabajo, me deja la pregunta: ¿precarización para quién? Porque el mundo del trabajo hoy está diversificado, fragmentado, polarizado, hay coexistencia. En América Latina en particular, la gente tiene multiempleo o está desempleada. O sea, hay múltiples situaciones que me parece que es necesario marcar cuando hablamos de trabajo y cuando hablamos de precarización, de cuáles mundos del trabajo que coexisten y cómo se resignifica la precarización en esos diversos mundos. Porque no hay un único ni un hegemónico, están coexistiendo todas estas diversidades que de alguna manera, ¿quién lo pasa? ¿Lo pasás vos? Bueno, ahí va. Ok. Simplemente no me voy a detener
porque en cada uno de ellos, aunque voy a hacer mención porque me parece importante, considerar que existe claramente un tecnocapitalismo, una hipermodernidad y una lógica managerial, empleos afectados por las nuevas tecnologías y por la lógica del productivismo, toda una movida a favor del falso emprendedurismo, las unipersonales y todos los capitalismos de plataforma. Ese es un mundo del trabajo que existe, que no es menor, pero que no es el único. Junto con ello, particularmente en América Latina, en Brasil, en México y en muchos lugares más, el trabajo informal unido de la hiperexplotación con semiesclavitud, tanto en áreas rurales como en la industria. Tenemos el cuentapropismo, que lo hablaron otros compañeros, el trabajador por cuenta propia, mal llamado independiente, con muy escasa calificación y muy bajos ingresos. La precariedad, esa precariedad existe y coexiste junto con la otra y es de gran envergadura. Esta hiperexplotación viene de la mano de la trata de personas, viene de la explotación de niños, niñas y adolescentes en el trabajo, viene de las migraciones, que 2 por 3 terminan haciendo trabajo esclavo y tal, y ahí la precariedad adquiere otra dimensión. Tenemos el Estado, particularmente en Uruguay y Argentina, pero diferente, pero en algunos países más que en otros, pero no podemos desatender el mundo del trabajo vinculado con el Estado, tanto con el empleo público, que ocupa todo un mundo, que también se ha visto afectado por las tecnologías y por lo managerial, pero también todo un mundo de las políticas públicas de empleo y las políticas sociales, y la distinción no es menor. Políticas públicas le llamaban durante los gobiernos progresistas todo un despliegue de políticas de orientación para la reinserción laboral, y a las políticas sociales destinadas en los ministerios de desarrollo social para la población vulnerable. Esa fractura que se reprodujo también entre políticas públicas de empleo y políticas sociales de empleo. No es poco para nada la cantidad de población que su precariedad la vivió insertándose en políticas públicas y políticas sociales de empleo, generando una transformación en sus vidas cotidianas y en su subjetividad. Esto ha tenido miles de claroscuros, miles de problemas, las políticas públicas y las políticas sociales, que lamentablemente están bifurcadas. Espero que se entienda, trato de hablar lento. No me voy a detener mucho más, lo podemos ver. Este mundo del trabajo vinculado con el Estado, las políticas públicas y las políticas sociales, es otro mundo donde la precariedad y la precarización juega en otra dimensión. Y me voy en esto de la economía social y solidaria, que trae una diferencia, que vamos a tratar. Estamos hablando del trabajo autogestionado, de las cooperativas, entidades asociativas de diferente tipo, redes y experiencias de ayuda mutua. Me voy a detener mínimamente en cada uno de ellos, porque me parece que ahí perdón, no tengo mucho manejo de esto. Las ciencias sociales se han ocupado mayormente de esta temática, y particularmente la sociología clínica. Y ahí recurrí al diccionario de sociología clínica, gracias a que lo tenemos en español y lo podemos manejar también en su versión en español. Y me detuve a ver qué había de sociología clínica respecto del trabajo, y tomé del diccionario de sociología clínica, gracias Marcela también por la traducción, que lo traigo de ahí: frente a la precarización, comprender y transformar, investigación e intervención participativa, que en la Universidad de la República le llamamos extensión universitaria, el malestar y sus efectos sobre la salud, el estrés, la depresión, el burnout, apelando a estrategias colectivas de defensa, que es lo que trabaja Jacques Réaume, y también lo que han estado trabajando, muchos de los aquí presentes, varios. Esta lógica del management, y así tal cual lo traigo tomado del diccionario de sociología clínica,
Me parece importante, lo rescato, es de lo que hablaron mis compañeros que me antecedieron y en algún lugar, y de lo que más se ha venido hablando, entonces no voy a detenerme en esto, pero me parece un mundo del trabajo muy significativo en este momento, que como nos dice Ana María cuando habla de la hipermodernidad, cuerpos exhaustos por hipertrabajo y cuerpos exhaustos por falta de trabajo o desempleo. Esto Ana María ya lo venía diciendo hace unos cuantos años, pero sigue teniendo vigencia. Esta ilusión, bueno, que del emprendedurismo que genera una adaptación acrítica, el creer en esto de tomar los riesgos individuales, ¿no? Y no formar parte de espacios colectivos. Esta es la clave de este mundo del trabajo que vive la precariedad en algún momento desde el neoliberalismo real y simbólico que se adhiere a los cuerpos, es vivido como se festeja la flexibilidad, se festeja, ¿no? Hay como un fetichismo enorme que está corriendo en ese mundo de trabajo respecto de la precariedad y las nuevas construcciones de subjetividad en este proceso de individualización, justamente. Volvemos un poco a esto del trabajo informal, que ya lo había planteado, y lo del Estado. El Estado también hablaba de dificultades a la empleabilidad. Hay una cuestión muy extraña en los gobiernos progresistas, y ahí traigo porque son los dos ministerios que generaron todas estas políticas, que ante las dificultades de empleabilidad, las políticas sociales, la propuesta que traen es de promoción de emprendimientos, y lo dice así textualmente el texto en Uruguay. O sea, es el colmo de la precariedad, dado que si arriba que tengo problemas de empleabilidad, la opción es que logre sostener un emprendimiento. Estos son los oscuros de los gobiernos progresistas que tuvimos en la región todos estos años, pero también tuvo unos cuantos claros, y es en historias de vida hechas desde la sociología clínica, una subjetividad construida desde un lugar de agradecimiento y de valorar poder estar por primera vez inserto en el régimen de protección social, poder tener seguridad social, poder conocer funciones del Estado que amparan y que protegen respecto de la precariedad de la vida. Esto es muy criticado desde la academia, desde varios de nosotros también, y muy valorado por la población. Y eso hay que pensarlo mucho, porque de iluminados ya pasamos esa etapa de los Illuminati. Y bueno, entonces paso a la economía social y solidaria. Me encuentro con que el diccionario de sociología clínica le dedica casi 3 carillas, lo cual fue una emoción. Yo siempre me siento muy sola con este tema. En Facultad de Psicología no le interesa a nadie la economía social y solidaria, y en Ciencias Sociales apenas algunos pocos. Es algo que nos pasa a todos los que hemos trabajado este tema, ¿verdad? Tú también lo trabajaste, que siempre quedamos como así, como una cosa, los raros de la cuestión. Bueno, pero aquí que gracias Cristian, que gracias a ti hay en el Diccionario de Sociología Clínica casi 3 páginas dedicadas a la economía social y solidaria, una emoción. Siempre estamos solos en esto, ¿o no? Nadie nos sigue. Bueno, movimientos sociales no tanto. Sí, no, digo en la academia. Bueno, esta cuestión de que surge en Europa, que lo traigo al diccionario, tú lo planteas así, Cristian, que nace de las luchas obreras y de toda una ideología, ¿no? Todo el planteo del socialismo utópico. Lo que cabe preguntarse ahora es cómo esto se resignifica en el siglo XXI. ¿Cuál es el significado que tienen las cooperativas, los emprendimientos de la economía social y solidaria, que claramente surgen originalmente de Saint-Simon, de todo,
más incluido la primera experiencia de Rothschild, ¿no? que genera las primeras cooperativas. Ahí hay una cantidad de principios y valores y un componente teórico que, si bien teóricamente sostiene estas prácticas actuales, definitivamente ni se conoce ni tiene mucha relación hoy en sus prácticas con aquello. Por lo pronto, desde cómo es vivido desde los y las personas que se involucran en esto. Eso da para pensar también, porque sostenemos esta cuestión, claramente tiene ese origen y ese sustento teórico, filosófico, que luego no necesariamente es trasladado o es comprendido o adquiere el mismo sentido en quienes hoy llevan adelante este tipo de experiencias. Uruguay tiene una larga historia, sobre todo el movimiento cooperativo. Los migrantes europeos de fines del siglo XIX ya trajeron muchos de Randonea, Alfredo Randonea y Marco Supervielle hicieron varios estudios, vale reconocerles también su labor, acerca de los principios, los comienzos del cooperativismo y de la economía social en nuestro país. Y ahí rescatan ahí rescatan todas las primeras mutuales y toda la historia. Lo que me parece interesante es cómo ha sido contracíclico. O sea, cuanto mayor crisis económica, más surgen emprendimientos de la economía social y solidaria. En momentos de crisis, de mayor precariedad, eso nos ha pasado en ambos países claramente, este movimiento contracíclico, que cuanto más crisis económica, más se generan estos espacios de ayuda mutua, de colaboración, de solidaridad económica, de socioeconomía de la solidaridad, incluido el movimiento bastante más reciente, pero de la crisis de los 2000, que por lo pronto en Argentina y Uruguay tuvo mucha fuerza con las fábricas recuperadas, ¿no? Argentina fue un pionero y nosotros le venimos muy de atrás, pero son ejemplo del movimiento de fábricas recuperadas, un movimiento de autogestión re valioso que también reproduce la precariedad fuertemente, entonces tiene graves problemas, pero muy interesante. Particularmente a la economía solidaria o a la economía social vendría a ser el cooperativismo, la economía solidaria, le debemos todo al Foro Social Mundial de Brasil. Eso vale un reconocimiento internacional, claro, vale, realmente, lo vale, porque todos los movimientos que fueron surgieron a partir del primer Foro Social Mundial de acá, y eso es reconocido claramente también en nuestro país, y surgen una cantidad de redes que ya no tienen el formato cooperativo, el formato, ¿no? Tan estructurado, jurídico. Siempre en Uruguay esto viene acompañado de legislación. Hay ley general de cooperativas, ley de la economía solidaria. Después no se cumple o medio formal, pero todo tiene su legislación, todo queda como enmarcado ahí en ese marco, y también las fábricas recuperadas. Esto, si me quedan 10 minutos voy a ir un poco más rápido, pero hay un tema también con los gobiernos progresistas y la institucionalización de la economía social y solidaria. Creo que no pasé la pantalla, ¿no? Ah, sí, está, bien. Que tiene que ver acá cuando se empieza a institucionalizar, porque viene más de los movimientos sociales, viene más desde abajo, emprendimientos que buscan me parece que lo más importante es esto de buscar la reproducción de la vida en contraposición a la reproducción del capital, y que efectivamente, como decía el Foro Social Mundial, lo están haciendo, no es a futuro, lo están intentando ahora mismo. Ahora, la era progresista institucionalizó la economía social y solidaria. No se lo voy a decir a Brasil, que lo tomé del diccionario, pero sabemos que tuvo una Secretaría de Estado, ¿no? Y Uruguay también generó un Instituto Nacional de Cooperativismo, muchas leyes, y la OIT también ahí marcando perfil de cómo debía institucionalizarse la economía social y solidaria. Esta tensión es gravísima, esta tensión es muy compleja. La tensión entre la demanda, porque a la vez en Uruguay, por lo pronto, también las organizaciones de la economía social y solidaria le demandan presencia al Estado. Dicen, Estado, ocúpese, provea fondos,
regule, genere, o sea, incluso la propia Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua de Uruguay, FUCBAN, una organización social muy potente que es conocida en varios países por el sistema de vivienda por ayuda mutua. Altamente reprimido durante la dictadura y altamente importante en la recuperación democrática, pero que sigue estando, cumplió 50 años este año, FUCBAN. También es parte del movimiento cooperativo y de la confederación. FUCBAN funciona en base a todo un mecanismo que existe en base al Estado, a préstamos del Estado, a tierras que son cedidas y prestadas, o sea, todo un mecanismo legal que no vamos a ahondar en él, pero que tiene que ver con que está en Uruguay combinado con la lógica del Estado, y eso obviamente para la economía solidaria es un gran problema y una gran tensión. De todos modos, bueno, obviamente que con el COVID la economía solidaria vuelve a resurgir también, ¿no? Las ollas populares, muchas huertas comunitarias, se apoya también en las tecnologías, la economía solidaria durante el COVID, y a ejemplo de Brasil, lleva adelante monedas sociales por primera vez. Pero, bueno, en definitiva, no es cuantitativamente, no es significativo, pero cualitativamente marca un camino de una forma de ser y estar en el mundo del trabajo que busca politizar la existencia y construir una nueva forma de subjetivación. O sea, involucrarse en un emprendimiento, autogestionarlo, participar, todo lo que involucra distribución equitativa de los recursos materiales y de la distribución del poder político. Es otro modo de estar en el mundo que le dice al modo general, existen otros modos de estar, existen formas de transformación actuales. Obvio que tiene límites, obvio que tiene riesgos de reproducir la precariedad, pero las experiencias son muchas más de las que parecen a la vista. Hay infinidad de experiencias de mayor formalización, mayor escala y menor escala, pero que organizan el trabajo desde otras lógicas, no regidos por la lógica del capital, sino por la lógica de la vida, en economías para la vida, como se está diciendo ahora últimamente, y que el que entra en ese camino se transforma en la existencia. Entonces, las historias de vida, desde la sociología clínica, a trabajadores y trabajadoras que hicieron esta transición o este pasaje, pasaron por esta experiencia, de pasar a formar parte del campo de la economía social y solidaria, y venir de la precariedad o venir de la exclusión o venir de un empleo formal, vienen de otros lugares y pasan a formar parte del mundo. Y entonces las historias de vida, la sociología clínica es una herramienta privilegiada, nos permite ver cómo lo macro, lo meso y lo micro, y cómo se va ido transformando una historia en historicidad en el proceso de construir experiencias de la economía solidaria. Creo que en eso la sociología clínica tiene una herramienta muy potente para la comprensión de estos procesos. Muchas gracias, Betty. Passo a palavra agora para o professor Matheus. Estou vendo aqui, pessoal, que o nosso tempo está super curto. Eu vou ser o mais breve possível. E eu gostaria de fechar, talvez, não dá para fazer uma amarração de tudo que foi dito, mas talvez operar um pouco como que a gente vai construir a nossa escuta para compreender o subtítulo dessa mesa. Precarização, individualização e novas relações de poder. E aí não vai dar tempo de explorar com a sua devida profundidade, mas eu convido vocês, esse é um trabalho que eu estou realizando junto com a Yasmin, que está ali, na UENG, e baseado em história de vida de mulheres que trabalham em plataformas de microtrabalho, em suas casas, anotando, qualificando e treinando dados para a produção da inteligência artificial. E a história dessa mulher, que a Yasmin vai aprofundar no trabalho dela, acho que é muito interessante, ela vai aprofundar
pela via das desigualdades de gênero, ela reflete um processo de individualização, ela evidencia novas relações de poder que reeditam velhas desigualdades sociais e ela descortina novas formas de precarização do trabalho. Essa trabalhadora, na ocasião, tinha 34 anos, casada, mãe de um filho de 5 anos e uma filha de 12, ok? Nós vamos chamá-la de Andressa aqui. Andressa, ela não conhece nenhum de seus avós, todos eles faleceram e, segundo ela, por motivos variados decorrentes do excesso de trabalho no campo. Os seus pais nasceram e foram criados no Nordeste do Brasil, em Alagoas, e a sua mãe vai conhecer seu pai aos 14 anos de idade. Os pais tiveram 5 filhos, 3 irmãs, Andressa era a mais nova, e 2 homens. Se mudam para São Paulo, num determinado momento, apostando na possibilidade de obter melhores trabalhos. O pai, que era pedreiro em Alagoas, ao chegar em São Paulo, consegue um trabalho como caminhoneiro e faz a sua vida numa empresa de suco de laranja, atuando como caminhoneiro. A sua mãe, dedicada ao cuidado de casa e dos filhos, também trabalhou a vida toda. Para além do trabalho doméstico e de cuidado, sempre trabalhou informalmente, com vendas de diferentes tipos de catálogos, Avon, etc, etc. Vendia roupa de cama, estava sempre vendendo algo, ok? E a relação entre os pais, segundo essa trabalhadora, era bastante conturbada. O pai era alcoolista, não oferecia nenhum suporte além do financeiro dentro de casa. Então, todos os cuidados eram relegados ao que, segundo a trabalhadora diz, a educação era por conta da minha mãe. E a mãe sempre assume essa responsabilidade sozinha. Andressa cresce numa família católica, conservadora, com uma mãe extremamente protetora, que tinha muito medo das suas filhas engravidarem muito cedo. E aí, essa mãe, a Andressa, aos 13 anos, conhece seu atual marido. Ela conhece esse marido, fica apaixonada com ele na época. Na época, ele tentava ser jogador de futebol profissional. Clássico sonho, enfim, de vários lugares do Brasil. E aos 16 anos, eles resolvem se casar. O marido, nessa época, com 22 anos. E aí, logo após se casarem e saírem para morar no fundo, no fundo da casa de sua sogra, eis que Andressa consegue um trabalho formal pela primeira vez, como empacotadora num supermercado. Ok? Antes ela fazia bicos auxiliando festas infantis, uma série de coisas dessa natureza. Seu salário, R$200 por mês, mas agora era registrada. E ela vai crescendo até ser promovida à recepção do supermercado, passava a lidar com fornecedores. E ela diz que foi a primeira vez na vida que ela se sentia útil, quando ela começa a receber um salário e tem um emprego formal. Eis que, eu vou acelerar um pouco, o casal morava nessa casa da sogra, né? E num determinado momento, 4 anos depois, Andressa engravida e o casal tem a sua primeira filha. O primeiro conflito vai emergir. Andressa, após alguns meses do nascimento da sua filha, queria voltar a trabalhar. Porque ela, segundo ela sempre viu a mãe se virando e trabalhando. E toda parte da família do seu marido achava que o ideal era ficar em casa. Por quê? Em suas palavras, as mulheres da família do seu marido cuidavam dos filhos o tempo todo. Nas palavras da Andressa, elas nunca trabalharam. Foram aquelas mulheres que ficavam em casa cuidando da casa e dos filhos. Eis que, persuadida por essa família, por essa pressão, ela não volta ao seu trabalho, pede demissão. E, segundo ela, fui vivendo a minha vida com o psicológico abalado, tentando seguir da melhor forma possível, me sentindo totalmente inseguro em todos os ângulos. Porque na parte da minha família, todo mundo trabalhava. E o povo via que eu não trabalhava e ficava, inclusive, me cutucando. Bom, ela vai dizer, então eu só vivia para aquilo. Eu não me via uma mulher. Eu me via mãe e dona de casa, mas eu não era feliz. O marido, por sua vez, há alguns anos havia conseguido um trabalho na Embraer. Cresce nessa empresa e se torna mecânico de aviões. Depois de uma promoção, eles se mudam de cidade,
ela ainda é convencida a não voltar ao trabalho, o marido passa por um processo de burnout no trabalho devido ao acúmulo de trabalhos e horas extras, etc, etc, etc. Há uma série de reviravoltas na história dessa família. Vem o segundo filho e, num determinado momento, em um encontro, uma confraternização da empresa do marido, surge uma oportunidade. A esposa de um amigo do seu marido diz: você já ficou sabendo que dá para ganhar dinheiro online dentro de casa? E diz para ela que trabalhava em grandes empresas como Google, Facebook, etc, etc. E apresenta a ela as plataformas de microtrabalho, as plataformas de treinamento de dados para inteligência artificial. Andressa, então, encontra uma possibilidade, e depois nós vamos compreender que é uma suposta possibilidade, de conciliação do trabalho doméstico com a possibilidade de voltar a se sentir útil. No seu primeiro mês, ela ganha $105 nas plataformas. Os rendimentos são estáveis. Havia meses que ganhavam menos, outros mais, e o seu primeiro trabalho envolvia tirar fotos dela mesma, enviar fotos dançando, fazendo exercícios, conversando, movimentando as mãos. Depois passou a trabalhar na classificação de anúncios e publicidades, moderação de conteúdos violentos e pornográficos em redes sociais, enfim. E aí ela vai dizer: aquilo para mim foi o ápice. Eu me senti útil, eu consegui ajudar o meu marido. Vi que não tinha só que ficar em casa, cuidando da casa, eu podia estar ajudando ele também financeiramente. Um tempo depois, isso durante a pandemia, influenciada pelo seu irmão, Andressa passa a ter contato com livros de autoajuda. O primeiro que marca sua trajetória é O Milagre do Amanhã, seguido do Desperte um Gigante em Você. Segundo ela, O Milagre do Amanhã, depois de ler, você aprende que você acorda cedo para estudar, para cuidar de si, para fazer meditação, para fazer atividades para você. E o livro dá instruções de como fazer isso. E aí eu comecei a me apaixonar por desenvolvimento pessoal. Para me conhecer, entender minhas fragilidades e entender onde eu estava errada. Começa então a conversar sobre essas leituras com o seu irmão e o vínculo entre eles se intensifica ainda mais. Um acontecimento radical ocorre em 2021 nessa família. Sua mãe, mulher de fé, era considerada paciente de risco à Covid. Diabetes, pressão alta, uma série de questões. E a mãe, muito crente em Deus, passa a defender a Covid, que a cura da Covid se fazia por ervas medicinais, por cloroquina e uma série de outras questões. E a mãe se apega em uma crença de que quem tem Covid e vai para o hospital não volta. Ir para o hospital significava falecer. Eis que dentro da casa dessa mãe, a mãe, o pai e o irmão pegam Covid. E a mãe aposta nas ervas medicinais e na cloroquina. Ela e o pai melhoram, mas o irmão só piora. Andressa, nesse momento, junto aos seus filhos e seu marido, seguindo o isolamento social da melhor forma possível. Incomodada num determinado momento com o fato do irmão não melhorar, ela rompe o isolamento e vai visitá-lo. Quando chega, encontra esse irmão roxo, ela leva um oxímetro, percebe que a saturação dele está em 85. Contrariamente ao que a mãe queria, leva seu irmão ao hospital. Na hora ele é entubado e 2 dias depois ele não resiste. A mãe, segundo ela, entrou num processo de acreditar muito na internet. E essa fé dela de acreditar na internet, ela começou a ver coisas sem pé, sem cabeças, sobre ET, sobre um monte de coisas. Ela se aprofundou tanto que as conversas em casa eram só sobre isso. Você imagina o pessoal todo machucado relacionado à perda do menino e ela nesse mundo dela louco. Isso destrói a família. Os pais se divorciam de um relacionamento que já não tinha muito futuro. E a mãe pega a indenização que o irmão ganha da empresa onde trabalhava e compra um terreno em Teresina. Porque ela descobriu na internet que havia um espaço em Teresina que era conhecido como a Cidade da Luz. Ao chegar em Teresina, a mãe descobre que isso era um golpe. Eis então que ela se muda para Brasília e, na ocasião, ela estava morando com uma amiga aqui em Brasília. Andressa era uma das únicas da família que manteve contato com a mãe. Nesse período,
num determinado mês, a Andressa ganha quase R$5.000 nas plataformas. E o marido, num processo de esgotamento do trabalho, é convencido por ela a pedir demissão da Embraer. 14 anos de empresa como mecânico de avião, ele demite-se da empresa para viver nas plataformas. O marido não fica mais de 3, 4 meses nessas plataformas. Segundo ela, ele não se adaptou. Nenhum mês mais eles ganharam R$5.000. Os ganhos eram estáveis. Na ocasião que nós conhecemos a Andressa, o marido estava no 3º trabalho distinto. Trabalhou como torneiro mecânico, depois trabalhou como mecânico numa terceirizada da Latam, em diferentes cidades, fazendo turnos noturnos, uma jornada de trabalho ainda mais extenuante. Eu fecho dizendo, Andressa ainda diz que, apesar de ganhar em dólar, ela ajudava seu esposo, mas a renda não era suficiente. Eis que então ela também começa a estudar PNL e começa a estudar marketing digital. Comprou cursos e passou a se aprofundar na produção de conteúdo nas mídias sociais. Último detalhe, ela nos diz, nessa época, que sua filha de 13 anos entrou para o YouTube. Começou a fazer vídeos de desenhos do Naruto e a postar. Entre aspas, ela bombou no YouTube. Hoje tem 114 mil seguidores. A filha, depois, parou de produzir conteúdos. E a Andressa incentiva e relata ter dito para a filha, olha para isso, filha, você não vai precisar mais trabalhar em empresa nenhuma, você vai ser livre. Eu estou tentando colocar na cabecinha dela e devagar ela está voltando a produzir. Esse caso é muito significativo e eu fecho em 1 minuto, porque ele evidencia esse intrincamento do subtítulo dessa mesa. Na história de vida dela, chama a atenção como o trabalho do cuidado, sobretudo dos filhos, e o trabalho doméstico não é reconhecido como um trabalho no seu núcleo familiar, intergeracionalmente. A história da Andressa é repleta de contradições, que a gente não vai ter tempo para discorrer sobre as questões atravessadas pelo mundo do trabalho. Mas o quanto o trabalho era fundamental para ela se sentir mulher, se sentir útil. E, de repente, ela encontra as plataformas. Mas a promessa de compatibilização com os trabalhos do cuidado é extremamente falaciosa. As plataformas encerram a Andressa num círculo insidioso. Ela se sente útil novamente, mas não tem independência financeira, não tem, dentro da sua casa, isso reconhecido como um trabalho, e não tem nenhum tipo de estabilidade em termos de rendimentos financeiros. Cada mês ela ganha um pouco. E as plataformas se desresponsabilizam totalmente de qualquer efeito nocivo que esse trabalho possa ter. O marido pede demissão em função da promessa de rentabilidade fácil nessas plataformas. Vemos que a história dela reflete um processo histórico no Brasil de informalização do trabalho. E eu finalizo enfatizando no plano familiar e social como o discurso de autoajuda e o discurso do empreendedorismo de si vão servir para que ela individualize o tempo todo esses conflitos, reduzindo toda essa complexidade do que ela vive, a necessidade de entender suas fragilidades e onde ela estava errada. Há um reforço de uma dinâmica de culpabilização aqui. E, ao mesmo tempo, ela encontra sentido nisso. Ao mesmo tempo, ela se aproxima do irmão com isso. A vivência que acontece da perda desse irmão reflete um processo duro que aconteceu e ainda não terminou no Brasil, de difusão de fake news, e o que o Vincent disse na parte da manhã, da criação de verdades relativas que se desconectam totalmente da realidade que a gente vive. Isso destrói famílias, isso destrói vínculos, e isso ainda está presente no Brasil. Muito obrigado.